Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de respondermos questões de direito constitucional aqui no canal. A questão de hoje foi retirada de uma prova aplicada pela Banca Universidade Federal do Paraná em 2019, num concurso de procurador da Câmara de Curitiba. Uma questão sobre controle de constitucionalidade, que é um tema muito recorrente. E uma questão que é a cara da Banca Universidade Federal do Paraná, que sempre prima por aspectos também históricos dos assuntos que cobra. Antes de respondermos a questão, eu peço a gentileza de sempre. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. Canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. A questão selecionada foi esta. Segundo Daniel Achen, a temática da omissão do Estado em regulamentar o exercício de direitos fundamentais insere-se na discussão acerca do controle de constitucionalidade por omissão, ainda que não se limite a ela, haja vista que em tais circunstâncias a inação do poder público importa descumprimento de comandos constitucionais. A respeito do assunto, omissão inconstitucional, é correto afirmar que, letra A, o controle difuso de constitucionalidade não se aplica à inconstitucionalidade por omissão. Letra B. A omissão estatal inconstitucional poderá dizer respeito tanto ao exercício da função legislativa quanto ao exercício da função administrativa. Letra C. O modelo de controle concentrado de constitucionalidade foi pioneiramente adotado pela França, sob influência do pensamento de Léon de Guet. D. Segundo o texto constitucional, declarada a omissão para tornar efetiva uma norma constitucional por parte de órgão administrativo, será a ele dado ciência para que promova as providências necessárias no prazo máximo de 1 ano. E letra E. Segundo o atual sistema constitucional brasileiro e a interpretação consolidada do Supremo em relação à matéria, não existe mais diferença jurídica ou processual detectável entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Questão interessante. E aí, já identificou qual é a alternativa verdadeira? Vamos dar uma olhada com mais cuidado na letra A. O controle difuso de constitucionalidade não se aplica à inconstitucionalidade por omissão? Não, isso é mentira. Por quê? Porque a omissão inconstitucional pode ser questionada tanto na via difusa de controle quanto na via concentrada. Quer dizer, então, que existe controle difuso e controle concentrado também de constitucionalidade no que tange a omissões inconstitucionais. Na via difusa, o controle das omissões será feito por mandado de injunção. Já na via concentrada, esse controle é feito por ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Alguém pode estar se perguntando, nossa, mas 2 ações para fazer a mesma coisa? Não é necessariamente a mesma coisa que as ações fazem. Elas atacam uma mesma realidade, chamada omissão inconstitucional, mas atacam a partir de legitimados diferentes, produzem essas ações uma decisão com uma lógica diferente. Eu posso apontar um pouco disso lá no item E. Mas de cara, então, a letra A é errada. É falsa. Por quê? Porque existe sim controle difuso de constitucionalidade no que tange a omissão inconstitucional. Tá bom? Letra B. A omissão estatal inconstitucional poderá dizer respeito tanto ao exercício da função legislativa quanto ao exercício da função administrativa. Então, quando a gente pensa em omissões inconstitucionais, normalmente a gente pensa no descumprimento do dever de legislar. Normalmente a gente pensa na Constituição estabelecendo, por exemplo, um direito e condicionando o exercício desse direito a uma lei futura. É o caso, por exemplo, da greve do servidor público, artigo 37, inciso 7. Esse dispositivo fala que o servidor público civil pode, nos termos da lei, fazer greve. Note que é necessária a lei para que o servidor público possa fazer a greve. É bem verdade que, na ausência da lei, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que pode ser aplicada à espécie a lei de greve da iniciativa privada, porque também não dá para ficar eternamente esperando a boa vontade do Congresso Nacional para fazer uma lei. Mas basicamente a omissão inconstitucional se materializa assim, a partir do descumprimento do dever de legislar. Mas veja,
basicamente se materializa assim. Também a gente pode considerar omissões inconstitucionais decorrentes do descumprimento de uma providência de índole administrativa. Então, a letra B está certa. Por quê? Porque a omissão estatal inconstitucional poderá dizer respeito tanto ao exercício da função legislativa quanto ao exercício da função administrativa. Inclusive já houve ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada em face de omissão administrativa do presidente da República que, na ocasião, segundo alegou-se, não estava adotando as medidas administrativas necessárias à erradicação de problemas relacionados à educação. Então a letra B está correta. Cuidado, bastante gente ficou com medo de marcar esta alternativa lá no dia da prova. E até para você tirar a prova, dá uma olhada no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Esse dispositivo fala assim: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então a gente percebe que a omissão inconstitucional pode decorrer tanto de uma falta legislativa quanto de uma falta administrativa. Letra B, então, é a letra verdadeira, é essa que a gente buscava. Mas, Antônio, por que as demais estão erradas? Vamos lá. O modelo de controle concentrado de constitucionalidade foi pioneiramente adotado pela França sob influência do pensamento de Léon de Guet. Não. Léon de Guet foi um autor francês que trabalhou bastante o direito administrativo. Ele acabou estudando coisas como serviço público e como isso caracteriza o Estado. Não vou, obviamente, aprofundar, até porque não é minha área, mas é a área do professor Daniel Achen, que estava mencionado ali no enunciado da questão. O professor Daniel Achen é tanto professor de Direito Constitucional quanto de Direito Administrativo, o que torna possível o trânsito por ambas as áreas. Mas veja só, o modelo de controle concentrado de constitucionalidade foi pioneiramente adotado lá na Áustria. Em 1920, quando o autor chamado Hans Kelsen, que todas e todos já ouviram falar, idealizou um sistema de controle diferente. Por que diferente? Porque já havia um modelo difuso de controle de constitucionalidade que havia iniciado lá nos Estados Unidos em 1803, naquele precedente Marbury versus Madison. Mas o Hans Kelsen, positivista que é, olhou para aquilo e falou: não vai dar certo. Porque o Kelsen percebeu que naquele modelo difuso de controle de constitucionalidade poderiam existir decisões contraditórias, um juiz dizendo que a lei ou que o ato normativo era constitucional e outro juiz ou juíza dizendo o contrário. Então, para superar esse tipo de situação, o Hans Kelsen idealizou um controle concentrado. Ele pensou num tribunal que decidiria a respeito da compatibilidade de um ato normativo com a Constituição. E ao decidir, ele não entraria em contradição com nenhum outro órgão, porque um único órgão não entra, é o que a gente espera, em contradição consigo próprio. Se você tem dúvida sobre controle difuso e controle concentrado, no fim do vídeo eu vou deixar um cardzinho com uma aula especial de controle difuso e controle concentrado. Tudo sistematizadinho. Quem são os legitimados, quem são os titulares, qual é o efeito da decisão, para você comparar lado a lado e entender. Então, indo adiante, esse item C está errado. Por quê? Porque esse modelo de controle concentrado surgiu com o Kelsen em 1920, quando ele, em oposição ao modelo difuso, idealizou o modelo concentrado, baseado todo em cima da construção do Tribunal Constitucional Austríaco. E aqui, até antes de prosseguir, eu gostaria de frisar uma coisa. Atenção, algumas bancas já colocaram que esse tribunal idealizado por Kelsen foi o tribunal alemão. Não, foi o tribunal austríaco, tá? Cuidado, essa sim é uma pegadinha. Letra D. Por que a letra D está errada? Segundo o texto constitucional,
Declarada a omissão para tornar efetiva uma norma constitucional por parte de órgão administrativo, será a ele dado ciência para que promova as providências necessárias no prazo máximo de 1 ano. Não, não é assim que funciona. Inclusive, acabei de mencionar para você o artigo 103, parágrafo 2º. E o artigo 103, parágrafo 2º, fala que esta omissão inconstitucional, quando declarada, implica no seguinte: se ela é imputada a um poder competente, como por exemplo o poder legislativo, o Supremo Tribunal Federal, lá no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, vai simplesmente dar ciência a este poder para que ele adote as providências necessárias. Agora, quando for uma omissão imputada a um órgão administrativo, caberá a este órgão adotar providências em 30 dias, não necessariamente 1 ano, em até 30 dias. Tá legal? Então, dá uma olhada lá no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Você vai notar que basicamente o que eles fizeram foi pegar aquela redação e dar uma mudada aqui ou acolá. E a letra E é muito interessante. Ela está errada, por quê? Segundo o atual sistema constitucional brasileiro e interpretação consolidada do Supremo em relação à matéria, não existe mais diferença jurídica ou processual detectável entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Mentira! Olha, tanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão quanto o mandado de injunção atacam uma mesma realidade, chamada omissão inconstitucional. Mas, como eu disse, ambas as ações fazem isso a partir de técnicas diferentes, provocações diferentes, a decisão que se produz também é diferente, só para você entender mais ou menos. Se você quiser, eu gravo um vídeo específico disso para você também. O mandado de injunção, ele pode ser impetrado por qualquer um, perante mais de um foro, porque pode o mandado de injunção ser impetrado no STF ou no STJ, ou mesmo em TJ. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é ajuizada por uma panelinha, por um grupinho de legitimados lá do artigo 103, perante um único tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal. Então quer dizer que o mandado de injunção integra um sistema difuso de controle, ao passo que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão integra um sistema concentrado. A gente havia inclusive falado sobre isso no começo da questão. Se você quiser, deixa um comentário aí pedindo e eu faço uma aula específica sobre diferenças entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E você vai ver que o que mais há são diferenças. Há apenas um ponto em comum, basicamente, que é o controle da omissão, mas há uma série de diferenças. Então, com isso, a gente encerra esta questão. A letra verdadeira era aquela letra B, que falava que a omissão estatal inconstitucional poderá dizer respeito tanto ao exercício da função legislativa quanto ao exercício da função administrativa. E temos, inclusive, exemplos nesse sentido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo fez algum sentido para você, leve-o para seus amigos, para suas amigas, compartilhe, ajude o canal a crescer. É uma gentileza que eu te peço, é muito simples. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.